Hey, Brainstar! Teacher Joe here. E a gente tá indo pra nossa terceira aula já. Essas 3 primeiras aulas, elas não vão durar 3 horas direto, porque não precisa. E, na real, a duração da nossa aula de 1 hora é uma duração aproximada. Porque vai ter aula que vai durar mais de 1 hora e vai ter aula que vai durar um pouco menos. Depende da necessidade da nossa vida. E essa aula é uma aula que provavelmente vai durar um pouco menos. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui o recapitula da última aula. Cola aqui, vamos lá. Não só da última aula, a gente vai fazer recapitular desde a primeira aula. Por quê? Porque na primeira aula a gente viu que inglês é o do. Inglês é o do repetido de formas diferentes. O do ajuda a gente com todos os verbos que não são esses aqui, olha só. Ele ajuda a gente com tudo isso que não é isso aqui. E o que isso quer dizer na nossa vida? Isso quer dizer que a gente vai usar muito mais o do que os outros. Porque tem muito mais verbo que precisa do que verbo que não precisa do. Então, o do, ele ajuda a gente a negar, ele ajuda a gente a perguntar. Quando tem alguma coisa de diferente no verbo, o do, quando ele aparece na frase, pega essa diferença para ele e o verbo volta ao normal. A mesma coisa acontece aqui e o verbo volta ao normal, certo? Nós vimos isso na primeira aula. A gente viu também que a gente tem 2 tipos de verbo no passado, e isso vai ser importante para esta aula de hoje. Então, a gente vai voltar aqui depois, a gente viu que a gente tem os verbos legais e os verbos FDP. Os verbos legais sempre vão terminar em ED, e os verbos FDP vão mandar a gente se ferrar. Era para rimar, mas eu não posso falar palavrão. Beleza? Daí, na segunda aula, na nossa última aula, a gente viu como usar o to be. A gente viu que o to be serve pra gente falar ser e estar. A gente viu que o to be tem conjugações e que o to be não usa o do. As conjugações do to be são essas aqui, que am vai servir pra I, is vai servir pra he, she, it, e are vai servir pra you, we e they. A gente viu também que a gente pode diminuir o to be para ficar porque dependendo da vida isso vai ajudar. A gente viu como eles ficam na negativa e a gente viu que o to be é só a gente colocar e ele vai fazer tudo sozinho, ele não vai usar o do. Ele pega a negativa para ele pula pra frente da pessoa para fazer a pergunta, igualzinho o do faria, só que é ele mesmo que faz, ele não precisa do do para ajudar ele. E aí a gente viu o passado do to be, que o am vira was, o is vira was e o are vira were. E a gente viu que se a gente quiser colocar no passado, é só a gente trocar a versão do to be para a versão do passado e acabou e já virou passado e tá lindo e maravilhoso. Beleza. A gente viu também que o to be ajuda a gente a estar fazendo coisas e a gente viu que a gente precisa do combo to be ing, porque se a gente não tiver o combo to be ing, não necessariamente o ing vai dar o ando, endo, ondo, indo. Se você quiser ver isso com mais afinco, assiste a aula passada. Então, depois disso, nós vimos os modal verbs, que são um tipo de verbo especial do inglês, que só o inglês tem, que eu saiba, pode ser que outras línguas tenham, mas, né, X. Mas que tem no inglês, mas não tem no português. E o que acontece com esses modal verbs? Eles têm versões que são só deles, eles não mudam, eles não têm conjugações, ou seja, a gente não precisa se preocupar com S para he, she, it. O verbo que vem depois dele vem sem o to, e ele não usa o do, nem para perguntar, nem para negar. Nós vimos o que cada um dos modal verbs querem dizer, nós vimos todas as diferenças entre eles, nós vimos que não tem futuro em inglês, tem ideia de futuro, mas não estrutura de futuro, e por isso qualquer coisa pode ser futuro em inglês praticamente. E a gente viu também como usar os modal verbs, e a gente viu que a gente pode trocar um pelo outro numa frase, e a frase vai estar certa, e a frase vai fazer sentido. A gente viu as negativas dos modal verbs, e esta foi a nossa última aula. Se a gente for ver aqui, da nossa tabela das coisas que não vão usar o do, só falta esse troço aqui, e é isso que a gente vai fazer hoje. Primeiro a gente precisa entender que raios é isso, porque a gente não tem isso em português. E a gente não tem mesmo em português, não adianta, não dá, não tem.
É língua diferente, não é português traduzido. Então, vamos entender para que serve esse troço que não tem no português. Então, já vou anotar aqui o nome dele, que é Present Perfect, que se a gente for traduzir é presente perfeito. E que raios é o Present Perfect? Vamos voltar na aula 1? Rapidão, pra gente ver um negócio. Lembra que eu defini que o presente era para agora? Se você não assistiu, vai lá assistir a aula. Mas se você assistiu, né? Você lembra que presente é para agora. O passado já passou, certo? Vamos pensar aqui, vamos pensar em português. Se eu falo alguma coisa assim, há quanto tempo... Eu sempre vou escrever o português zoado, porque você não tá aqui para aprender português. Há quanto tempo você é professora? Vou te fazer uma pergunta, e é uma pergunta, tipo, bem pertinente. Essa frase aí, ela tá no presente ou ela tá no passado? Teoricamente, ela tá no presente, porque a ação tá no presente. Só que esse pedaço aqui leva tudo pro passado. Então, essa frase é a junção do passado mais o presente. Ah, tá. E a gente faz isso em português com o presente? Sim, e com o passado também. A gente faz isso no português do jeito que a gente quiser, porque a gente não pensa que a gente tá dando as duas ideias juntos. E por isso que o present perfect é difícil, não é a estrutura dele. A estrutura dele é igual a todo o resto que você já viu. Você vai ver que vai ser igualzinho, a estrutura não é problema. O problema é a gente achar a hora que a gente tem que pensar que é um present perfect. Por isso que nas próximas aulas, toda vez que aparecer um present perfect na nossa frente, eu vou virar pra você e falar por que esse present perfect tá aí. E aí eu vou explicar até você começar a encher o saco, falar pra mim no comentário, teacher, a gente já entendeu, já entendi. Se não tiver mais de 50 pessoas, aquela louca, né? Se a maioria das pessoas não tiver comentando, já entendi o present perfect, pode parar de repetir isso, eu vou repetir pra sempre, tá? Porque eu quero que você aprenda. Beleza. Então, tá juntando o passado com o presente nessa frase, certo? E como que a gente vai fazer isso em inglês? Se o presente é só agora e se o passado já passou. Eu não vou poder usar nem o presente e nem o passado para dar essa ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o present perfect. E como é que o present perfect vai funcionar? Antes de eu falar de como que o present perfect vai funcionar, eu quero fazer aqui um mini adendo sobre este verbo aqui. Este cara aqui, ele é o verbo ter, ok? A gente pronuncia have e o passado é had. Ele é o verbo ter. E o que isso quer dizer na nossa vida? O que isso representa pra gente? É o seguinte, lembra do do, que ele tem duas funções? Ele pode ser tanto o cara que ajuda, quanto um cara que traz conteúdo. A mesma coisa vai acontecer com have. Só que o have, ele só vai ajudar a gente no present perfect. Então, o have, ele é o do present perfect. Fez sentido? Então, ele é o auxiliar do present perfect. Só que, quando ele aparecer como auxiliar, não necessariamente ele vai ter a tradução do ter. Às vezes ele vai ter, às vezes ele não vai ter, vai depender do que for fazer sentido em português. Então, vamos pensar aqui numa frase de present perfect. Não vai ser essa daqui, porque essa daqui começa sendo como uma interrogativa. Eu não quero te mostrar a interrogativa primeiro, eu quero te mostrar a afirmativa primeiro. Então, eu vou falar que eu sou professora há 15 anos. E é isso que eu vou escrever. I have been a teacher. Isso daí é o eu sou professora há 15 anos, for 15 years. Então, aqui eu tenho eu sou professora há 15 anos. Você viu que eu traduzi isso daqui como sou? Por mais que não esteja escrito sou aí, eu traduzi como sou. Por quê? Porque é isso que a gente fala em português. E vamos entender como que funciona essa estrutura. A gente vai usar o have ou o has. O que é o has? O has é o have mais o s. E que S é esse? É o S do he, she, it no presente que a gente viu lá na primeira aula. Então, a gente vai usar o have ou o has mais um verbo
no passado particípio. E que raios é o passado particípio, Joana? O passado particípio, em português, é o feito, comido, dormido, o que termina em ado, edo, odo, udo, ido. Ado. Odo. Ido. Isso aí, você entendeu? Só que o que acontece? Nem sempre a gente vai traduzir esses caras dessa forma. Por quê? Porque nem sempre eles vão estar com a necessidade de ser traduzidos dessa forma, porque lembra, são línguas diferentes, então o pensamento é diferente, a estrutura é diferente. Inglês não é português traduzido. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai usar o have mais um verbo no passado particípio. Então, vamos falar de novo dos verbos no passado, que eu vou ser muito da espertinha e vou copiar de uma aula e vou colar na outra. Por quê? Porque faz sentido, porque na minha cabeça isso tá tudo junto. Viva! Então, a gente tem aqui os verbos regulares, os verbos irregulares, ou seja, os legais e os FDP. Os legais, todos os passados vão ser com ED. Então, ED pra tudo. Beleza? Então, sempre que a gente tiver verbo legal, ele vai ser com ED pra vida, pra tudo. Os verbos irregulares, também conhecido como FDP, eles vão continuar mandando a gente se ferrar. Era pra rimar de novo, mas não rimou de propósito. Por quê? Porque às vezes eles vão mudar do passado normal pro passado particípio. Às vezes eles não vão mudar. E às vezes eles vão ficar completamente diferentes. Às vezes não. E assim a vida vai. Então, desses verbos que estão aí, vamos ver como são os passados particípios, só pra gente conseguir tentar entender como que esse troço vai funcionar. Eat, ate, o particípio é eaten, e caso você não lembre, isso daqui é comer. Drink, drank, o particípio é drunk, e caso você não lembre, drink é beber. Come, came, olha só que sacanagem. Ele volta pro presente, ele volta a ser come. Isso aqui quer dizer vir. Go, went, passado, gone. Mas, Joana, você falou que tinha que não ia mudar, né? Falei, deixa eu colocar aqui algum que não muda. Deixa eu pensar. Think, thought. O particípio também é thought. Então, sempre que eu colocar um verbo novo na nossa aula, o primeiro vai ser sempre presente, o segundo vai ser sempre o passado simples e o terceiro vai ser sempre o passado particípio. Eu sempre vou colocar de todos, se eu colocar só dois, é porque o passado particípio é igual ao passado simples. Beleza? Então, a gente viu que esses são os verbos irregulares, e os verbos irregulares no passado particípio, no passado normal, eles ficam para tudo, e a gente viu que a gente vai usar o have ou has, mais o verbo no passado particípio, que foi o que aconteceu aqui. Eu usei o have, porque eu tô usando o I, porque o has eu vou usar para he, she, it. Por quê? Porque he, she e it ficam com S no presente. E se a gente for ver, esse tempo é presente. Por isso que fica com S também. Porque não importa o português, no inglês, isto é presente. Fechou? Beleza. Então, o que acontece aqui? A gente está juntando o passado mais o presente, por isso que a gente tem o present perfect em inglês. Que divertido! E o que é esse been aí, Joana? Esse been é o passado particípio do to be. Porque, ó, a gente tem o to be, que para variar ele é irregular, porque até parece que o to be ia ser irregular, o cara é estranho de tudo. Então, a gente tem to be, is... peraí, vamos colocar na ordem. Am, is e are. Isso aqui é presente, certo? Daí a gente tem o passado, que é was. Nossa, isso era pra ser um S. E were. Lembrando que essa distinção, então isso daqui é passado. E o particípio, que seria o sido ou estado, se a gente fosse traduzir o verbo só, a gente teria been. Então, esse daqui é o passado particípio. E é daí que vem esse been que tá aqui. Então, esse I have been a teacher for 15 years é eu sou professora há 15 anos.
Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a gente teria: eu tenho sido uma professora por 15 anos. Que é, eu sou professora há 15 anos. Então, o que acontece com o Present Perfect? Qual que é o problema dele? A gente vai poder traduzir isso daqui de várias formas diferentes. Por quê? Porque vai depender do que o português pede no contexto que ele está sendo usado. Porque aqui a gente tem have been e eu traduzi como sou, porque é a forma que a gente falaria isso em português. Mas, dependendo do caso, isso daqui pode ser traduzido como fui, de ter sido, não de ter ido. Isso daqui pode ser também o ter sido. Parece quase tecido. Então, ele também pode ser o ter sido. Então, vai depender, a tradução dele vai depender do que for fazer sentido no português. Não é porque tem um have ali que a gente vai ter o sentido do ter. Beleza? E por que a gente usou o present perfect aí? Porque a gente está juntando o presente com o passado. Beleza? Então, vamos ver como é que funciona a estrutura dele para você ver que é igual ao do. E eu vou pegar essa frase aqui mesmo, só que eu vou matar ela aqui, ó, no I have been a teacher, tá bom? Porque eu tenho... vamos escrever lá de novo, vai. Não quero salvar não, sai daí. Vou salvar só depois. Vamos escrever lá de novo. Então, eu vou escrever aqui. I have been a teacher. No comecinho da aula, eu falei que o auxiliar era o have. Se o auxiliar é o have, quem que vai negar, quem que vai perguntar? O have. E como que ele vai fazer isso? Igual o do faria. Então, peraí. A gente vai pegar o have e vai adicionar o not. E aí, a gente tem haven't. Ou, se for o has, porque a gente usa o has para he, she, it, certo? Se for o has, eu vou ter... isso mesmo, hasn't. Beleza. Então, aqui, se eu for negar, eu vou falar I haven't been a teacher. E essa frase sem contexto, ela pode ser eu sou ou eu era, no português. A gente não falaria normalmente eu tenho sido na situação que a gente usaria isso em inglês. Então a segunda frase seria o não sou, não era. É. E adivinha o que vai acontecer para perguntar? O que aconteceu até hoje para perguntar? Quando a gente usou o do, vamos dar uma olhada. Quando a gente usou o do pulou para frente. Quando a gente mudou o do continuou pulando para frente da pessoa. No passado, o do no passado, que é o did, pulou na frente da pessoa. Vamos ver o que aconteceu com o to be. Quando a gente fez pergunta com to be, o to be foi para frente da pessoa. Quando a gente fez pergunta com os modal verbs pulam para frente da pessoa. E quem pula para frente da pessoa é a mesma palavra que pega a negativa. Quem pegou a negativa foi o have. Quem vai pular para frente da pessoa? O have. Que maravilha! Então, como é que vai ficar isso daí? Vai ficar have I been a teacher. Eu sou professora? Se eu for perguntar e negar, mesma coisa que acontecia quando haven't I been a teacher? Beleza? Nossa, que feio que ficou isso daqui. Peraí que você merece um H bonito. Aí. Beleza? Mesma coisa de sempre. Se eu quiser, eu posso trocar, certo? Posso separar o have do not. Have I not been a teacher? E o resto fica tudo igual, como sempre, certo? Você viu que ficou tudo igualzinho ao do. Você viu que eu não menti pra você na primeira aula quando eu falei que se você entendeu a mecânica do do, você entendeu a mecânica do inglês. Porque essa estrutura aqui, ela é a última estrutura completamente nova que a gente vai precisar aprender pra vida. Porque todas as outras estruturas são o que a gente já viu junto. É muito idiota, é muito simples. E ninguém te deixa ver essa simplicidade porque as pessoas separam tudo isso. E aí, você não consegue ver o quão simples é. Daí, inglês parece um bicho de 7 cabeças, quando na verdade é uma língua idiota.
Pelo menos nesse aspecto. Tem coisa de inglês que é difícil, tá? Não vou negar, não. Tem coisa de inglês que é difícil, mas nesse aspecto, a estrutura do inglês ela é muito simples. E ela é a repetição da mesma mecânica com palavras diferentes. Se isso tá claro, você entendeu o que eu precisava que você entendesse dessas 3 aulas. Vamos falar um pouco mais do Present Perfect, porque eu sei que isso aqui não tá claro ainda. Deu para entender que é a junção do passado com o presente, mas vamos pensar aqui junto. O nome dele é Present Perfect, isso quer dizer que ele é presente, ele não é passado, ele é a junção dos dois. Se ele é presente e ele não é passado, faz sentido eu colocar em uma frase que tenha um Present Perfect, como essa daqui? Faz sentido eu colocar aí um tempo que já acabou? Não faz. Na minha cabeça, pelo menos, não faz o menor sentido colocar um tempo aí que já acabou. Por quê? Porque eu só tô falando do presente, como que eu vou colocar um tempo que acabou? É presente, não é passado. Ah, tá. E qual que é a diferença entre esse cara, entre esse Present Perfect, porque ele pode ser traduzido no passado também, qual a diferença entre ele e o passado simples? Vamos ver que isso vai ser bem legal. Eu vou escrever a mesma frase, uma com Present Perfect e outra com passado simples, tá? Que é I ate. O que eu comi? Eu comi um hambúrguer. A burger. Vou colocar o presente também, tá? I eat a burger. E o Present Perfect. I have. Have, passado do particípio do eat, é eaten a burger. Beleza, eu tô com essas 3 frases aqui, certo? Então, essa daqui é eu como um hambúrguer. Essa daqui é eu comi um hambúrguer. E essa daqui é a junção dessas outras 2. Certo? Se a gente fizer uma conta de mais, esse é o resultado que a gente tem. O que isso quer dizer pra minha vida? Se liga só. Esse cara aqui já passou, certo? Se já passou, já passou. Se já passou, não acontece mais hoje. Não existe mais hoje. Então, o fato de você ter comido um hambúrguer hoje, ninguém tá ligando. Então, quando a gente usar o passado simples, o nosso foco é o tempo que aquilo existiu. É o tempo que aquilo aconteceu. Porque se o tempo não fosse importante, eu não teria o tempo junto. Então, a gente só vai usar o passado simples quando a gente estiver falando de um tempo específico no passado. Só isso. Esse tempo pode estar implícito pelo contexto do tipo, o que você fez no fim de semana? Eu dormi muito, e você? O tempo está implícito no fim de semana, certo? Mas quando eu não tiver a ideia de tempo, quando eu estiver falando de experiência, quando eu estiver falando de vivência, quando eu estiver falando de alguma coisa que aconteceu no passado, mas que está influenciando diretamente o agora, aí eu vou usar o Present Perfect. Então, basicamente, você só vai usar o passado simples, o passado do did, que a gente viu, quando você estiver falando de tempo. Juro, só é isso. Essa é a forma mais simples de você nunca mais errar isso. Não se preocupe, a gente vai falar muito mais disso. Muito mais. Tem muito mais coisa pra eu falar disso, mas a gente vai vendo conforme for aparecendo. Por quê? Porque hoje eu preciso que você saiba que isso existe. Eu não preciso que você saiba como usar isso. Eu preciso que você saiba que isso existe e que ele se comporta igual ao do. Se em vez de I fosse he aqui, em vez de have seria has. Certo? Beleza? Então, todos os outros tempos no inglês, todas as outras coisas que a gente precisa aprender de estrutura do inglês com relação a verbo, é isso que você viu, isso que a gente viu nessas aulas, junto. Present Perfect com modal, Present Perfect com passado, Present Perfect com to be, Present Perfect com to be, NG e assim por diante. Ou seja, o que a gente precisa para
começar as nossas aulas de fato, a gente já tem. Então, nas próximas aulas, conforme a gente for indo na nossa vida de inglês, a gente vai rever todas essas coisas e eu vou te lembrar sempre de todas essas coisas. O Present Perfect vai fazer sentido com o tempo. Não adianta eu querer te mostrar o conceito do Present Perfect hoje sem ter contexto, porque esse cara é um cara que só faz sentido quando a gente pensa em contexto. Beleza? Então, a gente se vê na próxima aula. Próxima aula a gente já vai começar com coisa nova. Provavelmente vai ser uma música. E por que vai ser uma música? Porque a gente vai usar também para a parte de pronúncia. Então, te vejo na próxima aula. Se cuida, não faça nada que eu não faria. Se quiser, imprime isso daí. Tá tudo disponível para você baixar. Tá tudo disponível para você. Então, só continuar vivendo aí, estudando. Tenta prestar atenção, tenta ver se você vê essas coisas sendo usadas e tal. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula. Você se cuide. Um beijo e até a próxima aula.